Boa noite, está começando mais um Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Como eu gosto de dizer, é para começar a semana com o pé direito, se conectando aí com temas importantes e necessários, mas sempre com leveza e muito bom humor. As flores do programa de hoje têm o apoio da Rosinha Decorações, que fica lá na General Osório 1035, no coração de Hamburgo Velho. Confúcio já dizia qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem. Essa pergunta milenar parece fazer cada vez mais sentido quando a gente está numa sociedade que tem idolatrado a juventude e renegado a velhice. Hoje o tema do programa é envelhecer sem pirar. E a gente vai apresentar as convidadas para vocês, que elas vão tornar esse debate ainda mais interessante, trazendo experiências e vivências aí para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre o envelhecer da melhor maneira possível. Vou começar apresentando a Magda Momba, é formada em Publicidade, Propaganda e Jornalismo, graduada em Psicologia pela Unicinos. Ela é mãe do Rafael, da Caroline e do Matheus e casada com Solon Pousada. Gestora da Boutique durante 25 anos e foi coordenadora da área de moda do Senac por 4. Hoje ela atua como consultora e mentora de pessoas e empresas na área de gestão e estratégias de relacionamento com seus públicos. Muito bem-vinda, Magda. Muito obrigada, Lola. É um prazer estar aqui contigo. Eu estava ouvindo tu leres a minha bio. E aí costumo dizer assim, só tem uma bio um pouco maior quem já tem alguns anos de idade, né? É verdade. Então, e parece que vai aumentando. Se tu me permite, eu vou fazer uma correção. Eu sou graduanda em psicologia. E isso é uma coisa muito importante, porque na realidade, pegando assim o link do assunto de hoje, eu retornei para a psicologia agora depois dos 50, quase com 60 anos. Então, eu estou literalmente de volta aos estudos, né? Que legal. E me permiti, aos 58, voltar para os, eu não diria bancos escolares, é um pouco, bem mais diferente, tá, em função de pandemia, né? Uhum. Mas estou aí novamente. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal, obrigada por ter vindo. Tá bem. A Roberta Psichos, sensível, intensa, questionadora, mais coração do que razão, por 20 anos colocou à frente do nome o título de jornalista, mas hoje permite-se ser uma mulher sem rótulos e múltipla nas possibilidades que a vida oferece. É mãe do Bernardo, de 8 anos, e esposa do Eduardo, e livre para se experimentar em vários papéis. Hoje é mestre de cerimônias, roteirista, produtora de conteúdo e porta-voz de causas como beleza saudável e empoderamento feminino. Que prazer te ter aqui comigo. Saudade que eu tava de me encontrar contigo, Beta. Verdade. Nossa, que honra fazer parte dessa bancada, estar aqui com essa mulherada tão inspiradora. Vai ser muito legal, tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar. É verdade, acho que o tempo do programa não vai ser o suficiente para tanto assunto. Não, vamos fazer só um primeiro episódio hoje, depois a gente dá sequência. Depois a gente volta. E a gente vai ter uma convidada muito especial, que não pôde estar conosco pessoalmente, mas ela marcou a sua presença de forma remota. A Patrícia Parenza é jornalista e empreendedora. Ela começou aos 15 anos trabalhando como modelo e aos 18 já apresentava o Jornal do Almoço da RBS TV Caxias do Sul. Ela passou uma temporada em São Paulo e abriu sua primeira empresa lá nos anos 90, uma empresa de conteúdo audiovisual para empresas, da qual é sócia até hoje. E junto com a sua sócia Patrícia Pontalti, elas criaram em 2005 as Patrícias, empresa de consultoria e conteúdo de moda. Ela virou uma porta-voz das mulheres Perennials, falando dos assuntos mais variados, mas sempre focando na autoestima, moda, menopausa e envelhecer sem neuras. A Patrícia é super conhecida, assim, do grande público, né? E ela foi muito generosa em aceitar estar com a gente, mesmo que remotamente. E ela trouxe bastante coisa que eu acho que a gente vai poder conversar, né? E enriquecer ainda mais, né, o assunto de hoje. Vou começar perguntando fazendo um questionamento para a Roberta.
As mulheres, hoje e sempre, né? Mas eu acho que quando a gente vai ganhando mais idade, eu acho que isso se torna um pouquinho mais sensível, assim. A gente enfrenta muita pressão social, né? Por padrões de beleza e por comportamento até, né? Como a gente tem que se portar, como a gente deve ser, né? Ainda mais quando a gente está passando dos 40 anos. Por que quando a gente envelhece, a gente tem tanta pressão para permanecer jovem, com aparência jovem? Por que tu acha que isso acontece? Pois eu acho que é um conjunto de coisas, né, que começa a partir da própria sociedade em que a gente vive, né, e do que influencia essa sociedade, seja a mídia, né, seja as pessoas com as quais a gente convive, o meio onde a gente trafega. Mas eu particularmente, assim, posso dizer para vocês, eu com 40 anos hoje, eu me sinto mais jovem do que nunca, assim. Eu acho que está muito no que a gente conversava nos bastidores, né, a Magda trouxe isso. É muito da nossa cabeça, da maneira como a gente encara o envelhecimento, né? Eu acho que, de fato, existe uma pressão. As redes sociais também são outro viés. Antes eram as revistas que ditavam, né, esse padrão de beleza que a gente acaba sendo influenciada, acaba recebendo isso como um norte para tu seguires, para tu buscares, né, aquela referência, aquela pessoa que tem aquela pele perfeita, aquele corpo tonificado. E hoje a gente tem, então, essa outra ferramenta, né, que é a rede social. As redes sociais são mais de uma, né, são várias, cada vez surgindo novas, que nos mostram essa beleza que tem esse ar juvenil, essa pele fresca, né, essa coisa que tem uma data, tem um momento da vida que a gente consegue bancar aquilo, que a gente é aquilo, que a gente vive aquilo. É que falta um pouco de representatividade, né? Sem dúvida. Na mídia. Na mídia. De pessoas com mais de 40, com mais de 50, com mais de 60, bem, né? Felizes, bem-sucedidas, em momentos... vivendo um bom momento da sua vida, né? Sim. E eu acho que essa falta de representatividade, ela é bastante nociva, porque a gente acaba tendo uma visão de que só a juventude faz sentido, né? De que só ser jovem é o que te dá potência para te fazer o que tu precisa, para te conquistar o que tu quer. E quando tu passa de uma certa idade, tu não é mais capaz, né, de conquistar o que tu almeja, mas... Bom exemplo é o teu, né, Magda, de ter voltado para a faculdade depois dos 50, né, e ter redescoberto um curso que tu gostava, né, e tá dando vazão para esse teu sonho de se tornar psicóloga. Tu sabe, gurias, que... Mas eu me dou conta, assim, né, do quanto hoje nós já vemos movimentos, né, não sei se dá para citar marcas, mas que há uns anos atrás aí eu começou lá com Dove, né, com diferentes tipos de corpos, com diferentes tipos de idade. A idade ainda não era tão focada, era mais diferenças, né, de cor de pele, de corpo, enfim. E eu tenho visto, até porque hoje nós representamos a faixa etária dos 50, 60 mais. Eu não tenho absoluta certeza de números, mas eu acho que em torno de 17%, né? Então, o país envelheceu, eu acho que o Rio Grande do Sul... está envelhecendo muito rápido, o Brasil o Rio está Grande do envelhecendo Sul, muito né? rápido. A gente tem esse número, assim, acompanha esse número bem próximo nas mídias, né? E, de repente, a gente se dá conta de que toda a indústria do consumo, toda a questão de marketing não é voltado para isso, né? Para um público que hoje... eu me vejo assim, hoje de manhã ainda tirei uma foto pulando, e eu pensei assim, meu Deus, a mãezinha, que Deus a tenha, deve estar se revirando lá em cima, porque assim, ó, uma senhora de 58 anos de idade, ela não pode, com um filho criado, mas não dá. Aí eu fiquei pensando, tá, mas que senhora é essa? É a senhora que mora dentro da minha cabeça. Né? Então, o compromisso que muitas vezes a gente tem, ou essa cobrança que tu fala, as minhas maiores cobranças são comigo mesma, né? Às vezes com uma fotografia bonita que eu olho minha, quando eu tinha 18 anos, né? Às vezes quando olho no espelho, alguma coisa que não me pertence nesse corpo, algumas pochetes extras, alguma celulite, que é uma coisa é um nome que eu não sei exatamente o que é,
A celulite. Então, Vão aparecendo coisinhas, né? Tipo... E aí, Lola, daqui a pouco tu te acorda assim e eu digo, gente, mas sai daí que essa idade não me pertence. Deu o que tu falou do Confúcio na entrada, porque que idade eu tenho? Bom, eu não sei te dizer que idade eu tenho, porque eu transito por várias tribos de pessoas. Agora, então, eu tenho colega de aula de 19 e tenho colega de aula de 75, né? Sim, eu tenho muito, filhos isso é de muito 3 rico, idades. né? Eu atuo, então, se tu me perguntares assim, qual dessas Magdas que atua nessas diversas fases do dia é a fake? Nenhuma delas, porque tem uma que conversa com pessoas de 70, 80 e se identifica muito bem. Tem outra que conversa com o público de 50, 60, tem uma que fala com o público, e tem uma Magda que senta no chão para brincar. Então, que idade eu tenho? A idade que eu acho que eu tenho naquele momento. Sim, e agora tem muito se falado no termo ageless, né? Ageless, é verdade. Que é sem idade. Sem né? idade. É muito mais um verdade. estado de espírito do que uma questão cronológica. Com certeza. Que eu acho que faz sentido, né? Quando a gente pensa nesse sentimento de estar num corpo de 46, por exemplo, eu, né, que estou com 46, mas a minha jovialidade, ela vai além disso, né? Eu também convivo com pessoas bem mais jovens do que eu, então, e eu procuro estar conectada com temas atuais o tempo todo. Então, acho que essas coisas, essa busca constante acaba te tornando uma pessoa ageless, né? Tipo a fonte da juventude. Né? Eu acho que poderia se chamar assim. A gente se permitir, eu acho que quando eu me dei conta, porque às vezes eu ouço assim, né? Principalmente, nossa, mãe, como tu tá velha, nossa, mas não no sentido de fisionomia, mas de cabeça. Porque tem vezes em que eu me pego fazendo coisas que eu abominava a minha mãe fazendo, que eu me pego assim, sabe, ou tipo assim, não, isso aqui eu não vou fazer, não tenho mais idade, tem mais... Opa, então essa linha tênue que a gente mesmo tem que cuidar, sabe? Para daqui a pouco tu começa a pensar assim, ó, mas é melhor estar aqui, é mais confortável estar assim, mas não posso mais botar salto porque daí me machuca o pé. Algumas transgressões tu vai ter que te permitir, né? Contigo mesmo, muitas vezes, porque senão tu começa a ficar só no conf, fica só na acomodação. E eu chamei a Patrícia, né, e aí ela respondeu algumas perguntas remotamente. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui que eu lancei para ela. E eu perguntei em que momento da vida dela a idade começou a mexer emocionalmente com ela. Quando ela se deu conta, opa, eu tô envelhecendo. Pode rodar o vídeo da Patrícia? Então, vamos à primeira pergunta, né? Quando bateu no meu emocional a questão do envelhecimento? Eu acho que eu comecei a perceber que eu estava envelhecendo de fato quando eu entrei no climatério ou na perimenopausa, né? Que é o período que antecede a menopausa. Eu estava com 46 anos e estava em São Francisco fazendo curso de inglês, que eu devia ter feito quando era adolescente, mas como eu acho que a gente não tem idade para nada e a gente tem idade para tudo, né? Eu sou super do lema que a idade não nos define, isso é apenas um número. Eu fui para lá aos 46 anos, morar numa universidade e fazer aula de inglês. E lá foi que eu tive a minha última menstruação regular. Ali eu disse, caramba, o que será que está acontecendo? Será que eu tô grávida? Será que eu tô numa super TPM? Será que é o quê? Não, eu tava na menopausa. Aí meu mundo caiu. Eu disse, gente, não é possível. Não é possível. Eu tenho 46 anos, não é possível. Sou uma gata, tava num relacionamento novo, com um namorado novo. Tava morando sozinha num outro país. Meu filho tava em casa com o pai, né, com meu ex-marido. Tava tudo certo. Para que isso agora vem interromper minha vida? Ali foi um momento em que eu me dei conta, disse, caramba, eu tô envelhecendo. Mas eu tô envelhecendo no calendário, porque eu acredito que eu continuo sendo a mesma pessoa desde os meus 30 anos. Um pouco mais cansada, talvez, né? Porque a gente não tem mais a energia que tinha. Mas não mudou muita coisa, não. Nossa, que interessante, né? Ela trazer isso. Perfeito. Muito legal. E eu acho que a
a perimenopausa é um momento que é um marco, né, nessa transição da mulher. E ela traz isso... Imagina, ela estava com 46 anos fazendo inglês em São Francisco, que era uma coisa que ela não tinha grana para fazer quando ela era adolescente, que era a idade, digamos, correta, né, de se fazer esse tipo de intercâmbio. E olha quanta coisa legal tem dentro disso, né? Dentro dessa busca, né, pelas conquistas que tu ainda acha que tu tem que galgar, né, o caminho que tu pode, né? Então, essa questão da perimenopausa realmente, assim, muitas mulheres piram nessa fase, né? Porque é uma mudança no corpo e também emocional, de tu entender que tu já não tá mais na idade reprodutiva. Eu acho que isso para a mulher é uma coisa um pouco... É um marco, né? É um marco que dá uma certa tristeza, assim, né? Porque tu acaba perdendo uma função importante, né? E tão bonita, né? Que se existe, assim, dentro disso. E depois tu acaba olhando para isso e entendendo, nossa, realmente o tempo passou, né, para mim. Muito, muito interessante esse relato dela. Eu não sei, desculpa, eu não sei vocês, né, mas eu, exatamente para mim foi a mesma coisa, não sei vocês em relação à menopausa, né, eu ainda não entrei. Tu também, tu é a menina e eu então, eu sou a mais experiente aqui de nós todas, até do que a Paty também, mas em termos de idade, né, mas também foi um marco, Urias, assim, para mim, porque, tipo assim, tudo bem, sempre tive uma facilidade muito grande para mudanças, para aceitação, sabe, dessas coisas. Mas eu me lembro, assim, eu estava lá em Porto Alegre numa consulta, e aí eu tive um problema na perna. E o médico disse, Magda, eu acho que tu já entrou na menopausa. Não, porque eu usava um implante, um Implanon, e esse Implanon, ele te inibe a menstruação. E eu usava aquele Implanon, mas então eu não sabia, né? E eu pensei, bom, então eu devo estar entrando na menopausa, né? E fiz os exames todos, tirei aquele negócio. Quando eu fui na consulta, Lola, ele diz assim para mim, tem 5 fases a menopausa, né? Eu digo, bom, então vamos ir galgando uma por uma. Tu estás na 5. Tu partiu para 5 direto. Não, então. não, Ela já estava e não notou não em função sabia. de... Pois é. E não sabia. Porque, na verdade, o marco é a ausência da menstruação, né? Só que como tu usava o implante, Não tu não menstruava. E eu me lembro que isso, para mim, assim, daqui a pouco começou... Eu, sabe, comecei a pensar assim, nossa, mas que situação, e aí, mas agora eu vou começar a sentir calorão, agora eu vou começar a sentir vertigem. Eu comecei a sentir tudo que todo mundo falava, comecei a ler tudo que vem junto com essa fase, né? Daqui a pouco eu vou estar em público, vou começar a suar, e tu sabe que psicologicamente tu fica um pouco abalado com isso, né? E ali eu pensei assim, nossa, eu acho que agora comecei a... É só lomba baixa. Agora... Mas, poxa vida, por que esse médico foi dizer isso pra ti? Não Porque devia daqui a pouco, ter se não dito. tivesse dito, tu ia Mas viver a tua aí vida é o normal. Confúcio. É o Confúcio, exatamente. Então, assim, mas é uma... E aí tu já começa a conversar com todo mundo que está na menopausa, aí tu já cria um grupo de menopausa, é uma coisa muito engraçada, é muito louco isso. Mas foi na mesma época Foi para mim também ali que eu senti... que mudaria alguma coisa, assim, né? Sabe que para mim eu comecei a pensar nessa questão de passagem do tempo e tudo mais, quando a gente pensou, eu e meu marido, em ter filho. Né? Como isso é injusto para a mulher, né? Porque a gente tem um tempo para decidir. Isso, porque é tem verdade. que levar em consideração a questão da saúde, né? E os nossos óvulos, eles já estão envelhecendo quando a gente, né, começa lá na primeira menstruação. Não basta a gente envelhecer os óvulos Os também, óvulos sabe? envelhecem junto, enquanto que os nossos parceiros, eles podem, né, reproduzir eternamente. Ali, Exatamente, né? Não tem uma idade para isso. Então foi ali que quando a gente desejou, né, ter filhos, que eu pensei, puxa vida, eu tenho um tempo para isso, então não dá para esperar muito. Não dá para esperar muito. Outra coisa que eu queria ver contigo, Beta, parece que a tua virada de chave, assim, de abrir o teu olhar para toda a potência, assim, que a maturidade traz, foi nos teus 40, assim. Porque
Porque eu me lembro de um post teu que me chamou muita atenção, que tu tava de biquíni na praia, tal, e daí tu disse, uma senhora de 40 anos passando na sua timeline, né? E eu pensei, nossa, que bacana isso, né? Porque a gente vai se limitando, né? E foi isso, assim, tu descobriu que existe vida depois dos 40? Eu acho que foi um conjunto de fatores, assim, né? Eu passei por uma transformação de mudança de vida, né? Na verdade, fui morar em outra cidade, saí do meio corporativo e eu comecei a abrir espaço para experimentar, sabe? Para deixar a vida me levar, deixar as oportunidades começarem a pintar, claro, né, gurias? Sempre com aquela coisa assim, putz, mas eu preciso trabalhar, Os boletos eu quero vão chegar. produzir, eu quero continuar, né, Sim. fazendo, por mais que tivesse o respaldo do marido, não, vai lá e te experimenta. Então, eu senti que uma certa maturidade começou a se apresentar, eu comecei a me sentir mais segura e me permitir, então, fazer o que desse vontade, o que desse na telha, o que daqui a pouco começaram a sinalizar, Roberta, quem sabe tu experimenta, né, trabalhar como mestre de cerimônias, né, te posiciona dessa forma. Eu disse, nossa, mas eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui do jornalismo impresso, de Sim. escrever e não de aparecer, gente, não. Só que, poxa, quando as pessoas começam a te dizer, vai, experimenta, de repente é legal. E eu sempre curti muito o desafio, sabe? Tipo, tá, estão dizendo que rola, então eu vou experimentar. Com um frio na barriga, passando mal no dia anterior, sem dormir de noite, mas eu vou, porque isso aqui é o legal da vida, né? Sim, é Esse verdade. frio da barriga é... E eu acho que isso também é uma coisa que nos coloca sempre em contato com essa jovialidade, sabe? Eu acho que a gente se desafiar e sempre ter novas possibilidades, assim, Se sentir viva, nos coloca né? nessa posição, assim, de jovialidade, né? Que não é aquela de querer ser jovem a todo custo, né? Na questão da aparência física, porque isso é uma questão natural, né? Tu perder colágeno, tu perder massa magra, a passagem do tempo, ela faz isso com o teu corpo, né? É normal, E é normal. né? E tu É pode, normal. claro, minimizar esses impactos todos. Enfim, existem N formas, inclusive naturalmente falando, né? De se manter bem, né? Mas eu acho que a gente precisa estar sempre em busca de novas formas, né? De se conectar com o que a gente quer, com os nossos sonhos, porque se a gente tem uma expectativa de vida que hoje já está passando dos 70, o que a gente vai fazer dos 40 aos 70? Né? São 30 anos que a gente tem. Né? Então, nesse tempo, existem muitos sonhos para realizar, existem muitas coisas que a gente pode fazer e não dá para simplesmente aceitar que a gente está perdendo isso, né? Por outro lado, tu sabe que, paralelo a essa época, eu comecei a pensar assim, na grande desvantagem que sempre teve, desigualdade que teve, por exemplo, entre a parte de empregabilidade de pessoas mais jovens e pessoas de mais idade. Eu sempre tive, no tempo que eu era lojista, sempre tive uma equipe que tinha mais idade junto com a menos idade, principalmente porque eu achava assim, que uma mulher de 40, ela vai gostar de ser atendido mais ou menos por uma pessoa que eu pensava assim, regula, né? né? Uma pessoa que regule em assunto, né? Que regule na questão de, daqui a pouco, de entendimento, de fase de vida gosto, e coisa né? e tal. Um jovem vai se identificar daqui a pouco com mais jovem. E eu tinha aquilo assim, era um penso meu. E depois, quando eu estava nos 50 ali, virando essas chaves, me lembro que eu pensava assim, bom, o que as pessoas vão contratar uma velha para trabalhar, né? E aí um dia um dos meus filhos disse assim, mãe, tem que cuidar para não te transformar num museu. Porque no meu tempo aquilo, então, porque eu fazia, porque eu acontecia. Aí algumas palavras eu fui abolindo do meu vocabulário, né? Por quê? Porque tu não pode virar um museu no sentido de viver só de coisas do passado. Exatamente. Tu tem que te permitir te atualizar, né? Ou te interessar por novas coisas,
e que isso te despertem uma nova maneira dentro daquilo que seja coerente, porque exatamente tem coisas que a minha cabeça, gurias, a minha cabeça, ela continua absolutamente normal, mas tem coisas que o meu corpo não alcança. E tem coisas que o meu corpo precisa. Não estou falando no sentido assim físico de correr, ou levantar, ou carregar, ou coisa e tal, mas a partir do momento que eu me permiti não ser mais uma pessoa que todo mundo espera que seja, sabe? Quando as pessoas todas assim acham que tu faz tudo muito bem, que tu faz tudo perfeito, que tu consegue, que tu é capaz e que tu não consegue. Então a tua cabeça, quando eu comecei a me dar conta disso, mas só um pouquinho, Magda, tu tá dando, a tua satisfação é para quem? Exatamente. É para o espelho. Cara, e eu vi que o espelho era o meu grande, assim, algoz. O espelho foi um grande algoz meu durante muito tempo, né? E eu ali, convivendo com ele, contando para ele as minhas coisas e ele, inconscientemente, me fazendo pensar que aquilo que eu via ali era o mais importante. Quando o mais importante era o que eu sentia. Quando o mais importante era... Nossa, isso faz muito sentido. Como eu me via. E no final das contas, mas fulana não gostou, fulano não gostou, fulana... Mas quem paga as minhas contas, né? Sim. E isso que tu falaste, e eu acho essencial, e para mim foi também uma virada de chave muito importante, parar de me preocupar com o que os outros vão achar, do que eu estou escolhendo fazer, dos caminhos que eu estou querendo seguir. Eu acho que quando a gente consegue se desvincular disso, é só alegria, é a liberdade que a gente gostaria de ter a vida toda para poder fazer aquilo que a gente tem vontade. E aquilo que a gente se sente capaz de fazer. E aí, pensando nisso, eu fiz uma outra pergunta para a Patrícia, que eu acho que casa muito bem com o encerramento desse primeiro bloco do programa, que eu perguntei para ela o que, na opinião dela, era envelhecer bem. Pode rodar o vídeo da Patrícia? O que é envelhecer bem para mim? Olha, envelhecer bem para mim é se sentir bem na própria pele, né? É ter 50 anos e ter 50 anos. Não achar que os 50 são os novos 30. Isso não existe, tá? Os 30 são 30, os 50 são 50. Existe a nova mulher de 50, a nova mulher de 60 e a nova mulher de 70. Mas no momento que a gente começa a fugir, dizer, os 50 são os novos 30, significa que os 50 não é um bom lugar para se estar, né? Que o bom mesmo é estar nos 30. E isso é uma bobagem. Os 50 é um bom lugar para se estar também. Os 60 também. E no momento que a gente entende isso, acolhe a idade, abraça a idade. Eu gosto muito desse termo ageful, que é cheia de idade. Quando a gente entende isso e abraça a nossa idade, abraça tudo que vem com ela, o processo e o caminho se torna menos doloroso, digamos, menos chato, menos, enfim, porque é óbvio que envelhecer não é uma delícia, entendeu? A gente não tem mais colágeno, as pernas são flácidas, a bunda cai, a cara cai, entendeu? Eu não tô mais com aquela carinha de menina, não tem. E tá tudo bem. O maior problema, o que mais envelhece um indivíduo é a busca constante da juventude. Isso vai te deixar velha. No momento que tu abraçar a tua idade e entender que tá tudo bem do jeito que está, tu vai envelhecer bem. Eu acredito nisso. E depois dessa reflexão incrível da Patrícia, a gente vai para o intervalo comercial e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões,
medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases, hoje falando sobre envelhecer sem pirar. A gente terminou o primeiro bloco com uma reflexão maravilhosa da Patrícia Parenza, falando sobre, na opinião dela, o que é envelhecer bem. E ela falava sobre abraçar a idade que se tem, né? Eu acho isso uma reflexão tão importante, né, pra gente que já passou dos 40 aí e que se depara com essa questão do envelhecer, né? Ela trouxe também a questão do ageful, né, de cheio de idade. Eu acho que essa questão de se sentir bem na sua própria pele, independente da fase cronológica que a gente esteja vivendo, pode ser sim uma ferramenta importante para a gente envelhecer feliz, né, com essa leveza e tendo essa percepção de que a gente está onde a gente deveria estar, da forma que a gente deveria estar, né, e que está tudo bem ter 50 ou 40 ou 80. Até porque... quando a gente se dá conta de que envelhecer é um merecimento, né? Em que sentido? Se tu não envelheceres, é porque tu ficou na metade do caminho. É uma coisa ou outra, né? Então, só vai envelhecer para quem os anos passarem. Então, e realmente, a gente se colocar, hoje em dia, essa minha volta aí aos estudos, tu sabe que é uma coisa tão maravilhosa, tá sendo realmente um desafio muito grande para mim. Agora eu tenho um trabalho para fazer com as regras da BNT. Um trabalho com tantos caracteres. A gente entende caracteres, mas assim, ó, aí tive que assistir um documentário, ler mais um material que assim, ó, gurias, foge totalmente do que eu faço atualmente. Eu penso para mim assim, tá, mas o que tu foi inventar isso agora nessas alturas Que do ginástica campeonato? cerebral que tem que fazer. Mas, por outro lado, o que acontece? Eu não tenho mais aquela cobrança comigo mesma de quando eu estava lá com meus 17, 18 anos nos estudos, né? Eu consigo olhar para isso de uma outra forma. Então, pegando o gancho do que a Paty falou, eu não me cobro coisas, né? Que eu, tipo assim, ó, por eu estar agora atuando com um grupo de jovens, eu tenho colegas de 19 anos, gurias, vou contar rapidinho, aí no primeiro dia de aula, a aula virtual lá, remota, e aí o professor, né, ele disse, olha, então quem quiser se apresentar, coisa e tal, para mim, você sabe que 50% minha é analógica ainda, né, mas já tá em 45%, e aí quem quiser se apresentar, e aí um se apresentou, e eu, na frente do meu computador, pensei, acho que eu vou ter coragem, levantei a mão na frente da tela, Beto, levantei a mão. E foi daqui a pouco ele disse assim, quem quiser se apresentar, ali no ladinho tem um ícone de uma mãozinha, é só clicar. Gurias, olha o mico, e eu com a mão na frente Tem da uma tela. mão virtual para A minha mão levantar, é analógica né? e eu quero... Não, e aí eu disse, olha, já dá para ver de que época que eu sou, porque na realidade, o tempo que eu frequentava a faculdade, que eu estudava em sala de aula, para tu falar, tu tinha que levantar a mão, né? Continua então, sendo, continua assim. E aí, cara, eu achei aquilo bárbaro. Eu aprendi isso com meu filho nas aulas online. Mas eu achei bárbaro porque eu pensei, ó, cara, tem uma coisa que eu não saberia. Mas se eu daqui a pouco tivesse 18, 20 anos e tivesse inserida nisso, para mim seria uma vergonha. Imagina passar uma vergonha. Tudo diminui nesse sentido. As preocupações, elas se tornam diferentes. A cobrança, ela se torna diferente também, né? E o cuidado, realmente, para que a gente, assim, ó... Eu tenho 58, né? Então, mas parece mais jovem ou parece mais velha. Bom, mas eu me permito hoje falar sem problema algum em relação à minha idade, né? Porque por trás disso tem uma história
tão linda, tem um passado tão lindo, tem umas rugas aí que... algumas de tristeza, algumas de alegria, mas fazem parte, Isso. né? Eu ficava um pouco neutra, às vezes, assim, botar o braço fora, ainda mais quem tem magro, com pele seca, gurias, isso começa a faltar hidratação. Hoje eu não tenho mais esses tabus, eu não tenho esse preconceito comigo mesma. E eu acho que isso é uma questão que está acontecendo mesmo, né? Eu acho que as pessoas... principalmente as mulheres, elas estão aceitando mais a idade que se tem e falando a sua idade, porque antes tinha aquela questão de mentir, né? Eu até fiz uma brincadeira no meu aniversário agora passado, porque eu não achei velhinha e eu achei uma que era uma interrogação. E eu coloquei a velhinha da interrogação, né, no bolo. Eu pensei, nossa, mas eu falo para todo mundo a idade que eu tenho, por que eu tô com essa interrogação no bolo, entendeu? Todo mundo sabe que eu tenho 46 anos. Mas antes as pessoas mentiam mais a idade, né? Muito. Tem aquele mito com a Glória Maria, né? Isso, o dia que ela vier a público trazer a idade dela, eu acho que a gente vai quebrar um tabu legal. Tá aí, fica aí a dica, Glória Maria, vamos lá. Conta a tua idade pra gente. Mas tem muito isso, né? Das pessoas quererem mentir, tipo, eu vou falar que eu tenho, E a gente se sentir mal em perguntar. Em perguntar também. Desculpa te perguntar, mas quantos anos Quantos tem? bem assim. Por que desculpa, gente? Né? E outra coisa, né? Olha, Roberta, eu te desculpo, mas eu não gosto de falar da minha idade. É simples assim, a pessoa... Eu me sinto à vontade para te dizer. Mas acho que com o efeito da globalização, hoje em dia, nós, não é? As pessoas, nós temos muito mais acesso, né? Às informações e ao que as outras pessoas pensam e falam, porque o que é o tabu? O tabu é uma coisa que é velada. Não se falava sobre isso. Mulher falar ao vivo a palavra menstruação era uma coisa suja, né? Era uma coisa feia. Eram coisas que não se falavam. Se falava boca miúda, né? Agora, dificilmente denotava sofrimento. E hoje em dia... O que acontece? A gente tem muito mais disponibilidade, à nossa disposição, material de leitura, material de pesquisa, mulheres que são da nossa geração, que já é uma geração que entrou em mercado de trabalho do tempo das workaholics, né? Eu tinha um orgulho de dizer que era workaholic. Então, assim, mas hoje nós conseguimos ter parâmetros e a gente mesmo vai moldando, né? A gente constrói a nossa ideia, né? A nossa percepção a partir de todas as realidades que a gente tem contato. Né? Não sou só eu. E eu acho isso super importante, né? E uma questão, né, Beta? A geração de hoje, né, que está chegando nos 50, 60, é muito diferente da geração que chegou nessa idade há 20, 30 anos atrás. Né? Mudou muita coisa, tu não acha? Demais. Até eu com 40 anos, como comentei, eu tenho meus cabelos brancos assumidos já há uns 5 anos. E quando eu comecei a ter cabelos brancos, isso lá pelos meus 20, foi uma questão. Daí eu comecei, não, vou fazer luzes para dar aquela disfarçada e tudo mais. Aí chegou um momento ali em que eu comecei a me incomodar com disfarçada. Eu disse, não vou mais disfarçar. E inclusive a transição foi muito simples, porque eu já tinha o cabelo um pouco com essa coloração assim, acinzentada e tal, então foi tranquilo. Mas como eu tive que ouvir de gente da família, especialmente. Mas tu não vai pintar esse cabelo? Né, isso acaba te envelhecendo. Disse, não, eu tô feliz do jeito que eu tô e tá legal assim. Então, é muito mais uma questão de a gente se posicionar, de a gente diminuir aquelas coisas que poderiam ser um grande problema, nossa. E como eu acho legal isso, a gente viu muito, né, Magda, tu também deve ter observado a quantidade de mulher que assumiu os seus cabelos brancos. Sim, agora, que tá aí circulando, né, feliz da vida pela rua. Muitas pessoas estão assumindo porque, claro, existe toda essa questão de preconceito com relação a assumir os brancos, né? No sentido de, tu vai querer ficar com um aspecto envelhecido, né? Mas
nossa, E por que pros e por que homens pros- é e é tão tão simples, charmoso? por que É que tão homem, charmoso. né, tipo Ai, o George nossa. Clooney, todo mundo ama aqueles cabelos Que charme ele, né? grisalhos dele, ai que charme, cabelo grisalho. E as mulheres não podem. E E- por e que como- É não uma ter um virada de grisalho chave. incrível, né? E como que a gente vai mudar isso? E né, aí a gurias? mulher tem que ir pro salão toda hora para retocar e retocar Tem e que retocar. Não, tô dizendo que fazem Sim, isso exato. só, né? Exato. Eu não sei como eu vou ser com relação a isso, porque eu não tenho ainda muito. Eu tenho uns fiozinhos que crescem nos cantinhos e tal. E por enquanto eu retoco eles, porque eles são muito pequenininhos, assim, não estão na raiz do cabelo, né? Eu não sei se eu vou chegar a assumir os brancos, mas por uma questão minha Exato. bem pessoal, é uma assim, escolha. ó, é uma escolha. Uma escolha. Sim. Mas as pessoas ficam o tempo inteiro querendo, não pode. Ou eu acho que essas crenças limitam muito, né, Muito. E a o gente desenvolvimento vinha, né, gurias, emocional de uma das pessoas. ditadura disso, né? Assim De beleza. Como de beleza, de moda, né? A Magda que trabalhou muitos anos com isso, trabalha ainda Isso nisso. pode usar, isso Ai, não pode. botar os Nossa. braços de fora, uma fora. senhora de 50 anos. Jamais. Sim. Botar mini saia com essa idade, que absurdo. Gente, hoje pode tudo. Tudo. O que tu quiseres, o que tu te sentires à vontade e feliz, aquilo que te fizer bem, tá super Tá valendo. super valendo, com O que, eu, certeza. o que eu acho mais legal, gurias, assim, ó, que eu estou me dando conta agora. Eu tenho 18 anos a mais do que tu, Beta, e 10 a mais do que tu. E, gurias, há 18 anos atrás, eu com 40 anos, não tinha essa cabeça que a Beta tinha. Não que eu não fosse madura, o mundo era absolutamente diferente. Nós estávamos entrando numa era digital praticamente, né? Nos inserindo nisso. E é a maneira como a tua geração, porque nós não somos da mesma geração. Nós temos, assim, que nem diz o Confúcio, a gente pode ter a mesma idade de cabeça, mas a nível de vivência, de experiência, 18 anos nos separam. E 18 anos hoje é um abismo, né? é um abismo, entende? Então, a tua geração, a geração que hoje está fazendo 40 e poucos anos, elas têm um modus vivendi totalmente diferente do que a minha geração com 40. Eu peguei o auge do tabu. Né? O auge do não pode, é feio, né? A aparência, aquela coisa de revista, aquela coisa posada, aquela coisa. E hoje não. É muito lindo, assim. Muito. Tá viva para viver É isso. um mar de possibilidades, né? E isso é tão Sim. sensacional. E aí passa de novo por uma questão de autoconhecimento. É Do verdade. como isso é importante, do como a gente precisa parar e tá, só um pouquinho. Isso faz sentido para mim, isso é legal para mim, eu me sinto bem assim. E não fazer porque Né? os outros querem, ou porque a Isso. sociedade impõe, ou porque tá na capa da revista, ou porque tá no Instagram, né? Eu acho que a gente precisa parar de se comparar, né? E se encontrar, sabe? Como pessoas, assim, acho que faz muito mais sentido. E outra coisa, quando eu estava pesquisando para fazer o programa de hoje, eu me deparei com o livro 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você, da Isabel Dias, que conta a história dela mesma, né? Que depois de infinitas traições do marido, ela decidiu dar um basta naquela história, Se separou, se e separou viveu essas... e viveu uma aventura, né, de 32 homens que passaram pela vida dela. Eu não li o livro, né? Eu acabei lendo só... me deparei com um livro quando eu estava pesquisando sobre a sexualidade da maturidade. E isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres, né? Dá outro programa, Lola. Da outro programa. Nossa. De, tipo assim, dar uma virada na vida depois que os filhos cresceram, depois que os filhos saíram de casa, depois resolvem, bom, agora eu não tenho mais nada que me prenda nessa caixinha e agora eu vou realmente viver. Isso também acontece E muito, agora né? eu vou descobrir o meu prazer. O meu, exatamente. Eu já estou nessa fase, né, gurias? Assim, eu sou vocês. Amanhã, em que sentido? Os meus filhos, um dia eu acordei, olhei para o lado, assim, não tinha nenhum, nem o 2, nem o 3, é do dia, eles assim, ó, tu fica fazendo, não, porque o dia que crescer, mas capaz que vai E ver... tu sentiste isso, Magda, tu viveu a síndrome do ninho vazio, assim, ou foi... Na realidade, eu sempre tive em campo de trabalho, né? E o que acontece? Na época que o ninho esvaziou, eu estava sozinha. Meu marido tinha falecido, enfim.
quando eles tinham 10, 12 e 14 anos. Então, eu passei toda essa fase da adolescência, vai para a escola, volta da escola, passei isso sozinha. E tu fica naquele envolvimento diário, né? Naquela coisa, na adolescência, de 3 adolescentes dentro de casa. Motorista da van. É hard a coisa, né? Além de ser tu vai passar por isso, Beta, o mais simples é ser a motorista da van. Isso é o mais simples. Isso é o mais simples, verdade. É mais exatamente. simples. Eu tô com um Agora, de o 11. grande problema, gurias, durante anos da minha vida, eu só dormia. Felicidade para mim era a chave virando a fechadura da porta na madrugada, Com filha todos em casa. voltando todos em casa. É uma coisa assim absurda isso, eu Eu sozinha, sentia isso né? muito da minha mãe. Muito, é uma neura, assim, total, né? E daqui a pouco tu acha que tu tá preparada para o ninho esvaziar. Não, capaz que eu, com toda essa convivência que tenho com jovens, com adolescentes, sempre cheio de coisa para fazer, vou sentir ninho vazio, né? É bem capaz, vou voar junto, Ou o vou desejo isso, de vou ter o teu aquilo. espaço. Os meus pais falavam muito isso pra gente. A gente tá louco pra que vocês saiam de casa pra gente poder Eu nunca reformar quis. o apartamento. Eu nunca quis que saíssem. Eu, por mim, teria uma comunidade de filhos, tudo morando próximo, legal. tipo aquelas casas assim, sabe, que um mora aqui, um mora ali. Compra um terreno condomínio grande, de constrói uma do filhos. ladinho da outra, fica esse todo é o meu mundo grande- ali, né, esse é o meu naquele... grande sonho, Lola. Então, mas, tipo assim, minha filha foi morar fora com 19 anos, né? Ela foi fazer um curso de 3 meses, 4 meses. Foi fazer um curso de 4 meses, paga os 4 meses, passagem para volta, coisa e tal. Conseguiu um upgrade no visto de estudante. Tá. Aí quando ela veio, chegou no aeroporto, ela disse, mãe, tem uma coisa... Ela veio um ano depois, ela ficou daí mais... Mãe, tem uma coisa para te contar. Falou no aeroporto e eu pensei assim para mim, gente, a guria tá grávida. Eu Aí também ela pensaria isso. Ela tirou do bolso, assim, da bolsa, um papel que eu disse é o comprovante da gravidez. É o exame. Não, era a passagem de volta. Ela comprou a passagem de volta para lá. Resumindo para vocês, ela está lá há 9 anos. Agora, durante a pandemia, estou 2 anos sem vê-la, né? E até então, imagina, um orgulho, minha filha com 19 anos vai morar fora, conseguir, com muito sacrifício que ela fosse para lá, no sentido financeiro, né? Junta daqui, junta dali. E a minha filha vai e aqueles preparativos e organiza aquela preocupação, fica na casa lá de quem? Em casa de estudante, pá. E orgulhosíssima, né? Foi levar para o aeroporto, aí a comitiva das amigas, os manos junto, levar no aeroporto. E, sabe, que mãe forte, eu sou uma pessoa forte, gurias. Eu não me lembro até hoje. Quando eu olhei naquela sala de embarque, ela tinha uma mochila roxa com verde. Que ela estava com aquela mochila, que ela olhou para mim e eu... Ela gente, tem um pedaço de mim indo embora. Lola, quando o avião taxiou e levantou e foi, gurias, é uma coisa assim que eu tenho comigo, Buraco. sabe? Eu digo, gente, nunca mais. Não que fosse morrer, não é nesse sentido. Sim, mas... aí eu me dei conta assim, ó, mas ela vai sair hoje à noite, se ela chegar no aeroporto, ela vai me ligar, mas eu vou abrir a porta, que hora volta? E o trânsito, nada mais estava ao meu alcance. Aí já tinha passado. Tu tinha pro perdido alcance de totalmente Deus. o controle, né? Não estava mais no teu controle. Não está mais no teu controle. Aí eles te falam que eles acham que não vai te fazer mal. Exatamente. Eles voltam quando eles precisam. É uma fala super condicionada, né? Exatamente. Então, e tu vai te apercebendo aos poucos, e aí vem o assunto de síndrome de ninho vazio, e aí tu precisa realmente ter outros interesses, fazer outras coisas. Então, eu passava pela porta do quarto e eu chorava. Sim. Né? Mas para ela eu estava super bem, capaz, não, a mãe tem, claro que a mãe tem saudade, mas não demonstrando aquela, sabe? E Pra tu ver como a entra gente não noutra pode fase. perder a nossa individualidade, Não pode, né? Eu Bea. defendo isso muito. Não pode, de Eu faço jeito questão, nenhum. assim, de ter a rotina que eu tenho hoje, né? Morando em Santa Maria, eu venho muito ao Vale dos Sinos, a minha mãe mora aqui, eu venho passar temporadas com ela, porque eu gosto de estar sozinha. Precisa, Eu gosto sim. de fazer os meus corres, sabe? Respirador. Eu também sou Nossa, assim, Beto. E nunca foi assim aquela
aquele sentimento de culpa, assim, ai, meu filho está em casa com meu marido. Não, pelo contrário, sempre foi, nossa, que legal que eu tenho um marido parceiro que me entende, que sabe da importância que é para mim poder ter essa liberdade. Sim. E que eu sei que ele está sendo muito bem cuidado lá, o Bernardo tranquilo. Sim. Agora ele veio junto comigo para a gente passar esses dias aqui, para visitar a parentada. Sim. Mas, sabe, eu acho que essa individualidade também nos torna mais longevas, assim, no sentido de... Nossa, mas com tem toda muita vida certeza. pela frente, tem fases que a gente vai passar e a gente precisa estar sempre dando esse espaço para nós, para os nossos interesses. E até eu acho que é uma questão saudável para os nossos filhos também, né? Porque eu acho muito triste quando tu é uma mãe que te pega pensando, eu abri mão de tudo pelos meus filhos e agora eles não estão mais comigo. É um peso gigantesco que tu coloca no teu filho, né? Como se ele tivesse a obrigação de te manter feliz, né? Por tu ser mãe dele, né? Então, acho que a gente precisa dar espaço para a nossa vida, paralelo com a vida deles, porque vai ter um momento dessa jornada que as estradas elas vão se separar. A gente cria né? filhos para o mundo. Não, tu não vai poder sempre. Essa frase. É uma frase muito bonita, escrita assim no papelzinho, né? Mas não. Esta frase. E aí chega a hora deles irem para o mundo. A gente quer botar uma cordinha no pé. Tipo, vira um balãozinho. E sofrer, eu não sei, sofrer à distância, não existe sofrimento digital, né? Mas acontece alguma coisa lá. Tu tá tão tu longe, só pode né? acudir digitalmente, apesar de hoje em dia a telecomunicação nos possibilita, né, que se fale diariamente, porque antes era um absurdo a nível de valores, né? Hoje em dia tu consegue falar por diversos meios, mas acontecendo alguma coisa física, tu não está presente, tu estás presente espiritualmente, tu está presente na logística, mas aquela questão assim do afeto, do abraço, da atenção, do carinho, tu não consegue dar. E tu vê que hoje eu consigo me organizar a nível de tempo de trabalho muito diferente da carga que eu precisava exercer quando eles eram adolescentes. Então hoje que eu poderia dar esta atenção maior, este tempo maior, eles não querem, né? Não que não querem, eles talvez. não precisam. E em muitas coisas eu tenho que saber o meu lugar. Eu te digo assim, ó, eu sou amicíssima da minha filha, mas eu não posso ser a melhor amiga e confidente dela. Porque O teu papel é outro, né? O meu papel é outro. Eu tenho que acolher, eu tenho que estar do lado, eu tenho que entender, mas a partir do momento que me foi dado esse papel de mãe, eu tenho um outro papel aí nessa história dos meus filhos também. Eu não posso só ser a queridinha, a bonitinha que vai para festa, que dança e que tem todas, são deles, né? porque são tempos diferentes e processos de vida diferentes, né? Sim. Papéis diferentes, né? É verdade. Mas por isso que é muito bacana a gente fazer essas trocas, porque quando eu tinha essa tua idade, né, Beta, isso não me transforma num dinossauro, porque faz só 18 anos, né? mas não se tinha essas conversas, né? Sim. Tinham programas que eu gostava muito, o Saia Justa, não sei se ainda tem, Tem. mas eram Maravilhoso, esses tipos sim. de programas, mas tinham muitos programas também, muito de humor. Sim, era Um mais humor velar, uma coisa sarcástica, uma alfinetada, todo mundo ria das coisas, né? A mulher, ela era assim satirizada em várias coisas. Então, quando era uma mulher o estigma de da loira burra, né? a Vários loira programas burra, tinham essas... né? A velha da praça, a velha- isso, né? Que ela tinha, que era inteligente, que tal, mas a mulher sempre tinha um papel assim depreciado em muitas. Então quando elas eram velhas, elas eram escrachadas, né? Em todos os sentidos assim. E hoje já não. Hoje nós já vemos a mulher num outro papel, defendendo assim, ó, e desfraudando grandes bandeiras e que começam a ecoar entre nós. Porque tu, com a tua história, tu vê que tu tem um marido parceiro,
Eu com a minha história, que nesta época tive um revés enorme na minha vida com o falecimento do meu marido. São histórias que A inspiram, Lola, com né? a história dela, que também deu uma virada profissional. Então, tu vai juntando, né? E a Tu gente pensa, "Bah, traz essas histórias, né? E que, como Traz. a Lola trouxe, Por isso que eu inspiram, acho, né? por isso que eu gosto muito, assim, das pautas que o Mulher de Fases se propõe a trazer, sabe? Porque eu acho que é tão importante a gente olhar para isso, a gente refletir sobre esses temas, né? E a questão do envelhecimento, daqui a 30 anos, a gente vai ter muito mais pessoas mais velhas do que pessoas jovens. As pessoas não estão mais tendo filhos, gente. Isso é muito sério. A população mundial ela vai envelhecer muito nos próximos 30 anos. Então, todos devemos estar preparados para ter um contingente de pessoas com 60 a mais, muito mais do que pessoas com 14 menos, né? Circulando juntas por aí. Isso a gente fala de marcas, a gente fala de produtos, a gente fala de programas de TV, a gente fala de tudo, do entretenimento de uma forma geral. Tem de haver essa representatividade. E a gente precisa que isso vá acontecendo, né? programas de viagem. Com né? certeza. Né? Eu acho Então- que para todos, essa geração é uma geração muito rica em termos de conteúdo e consumo também. Né? Então, as marcas precisam também estar atentas a isso e olhar para isso para os próximos anos, fazer essa projeção, porque realmente é o que vai acontecer. Né? Muitos estudiosos já trazem isso, né? De que a população ela vai ter mais pessoas velhas do que pessoas jovens. E isso é um fato. Né? Isso é um fato. E é o desafio Exatamente. é a gente se enxergar, né? Isso eu falo muito sobre isso também, de a gente se enxergar nessas comunicação, na publicidade e ter a gente se vendo ali presente. Eu vejo um grande movimento já nesse sentido, assim, das empresas se dando conta, né, de programas acontecendo, até na questão da empregabilidade, né. Lógico que não dá para dizer que existe uma oferta excessiva no mercado, mas existe, eu começo a sentir e a ouvir um olhar diferente para isso. Até por causa disso que a Lola traz, né? A nossa população, isso é uma realidade, ela está envelhecendo. E está envelhecendo de uma forma muito mais longeva do que de expectativa de vida do que era mais pouco ativa, tempo atrás. né? E E muito as mais empresas ativa. não estão preparadas para ativa, isso, o saudável, comércio não está preparado E para até isso. a própria questão do termo aposentadoria, né? Nossa. Gente, olha como isso tá velho, né? Agora falando em envelhecimento. Velho. Esse termo aposentadoria, para mim, é muito ultrapassado no sentido de que as pessoas, elas continuam sendo produtivas e quando tu aposenta uma pessoa, tu coloca a pessoa num aposento, né? Sim, Tipo, ela uma tá palavra lá, pesada. ela tá à margem de tudo, ela não serve mais, entendeu? Então, acho que isso é uma questão que precisa ser olhada também, né? Porque claro que depois de uma certa fase, tu não vai querer trabalhar da mesma forma como antes, né? Tu vai querer ter mais tempo para ti, tu vai querer ter mais tempo para fazer outras coisas, para o lazer, enfim. Mas a questão da produtividade, eu acho que ela tem uma ligação direta com o envelhecer bem, né? E essa questão do envelhecer bem foi uma pergunta também que eu fiz para a Patrícia. Qual o segredo para envelhecer sem pirar? Pode rodar, que a Patrícia respondeu para nós. Eu uso muito, né, essa frase, envelhecendo sem pirar, envelhecer sem pirar, porque o envelhecimento é uma coisa que pode pirar, gente, né? O que eu faço para não pirar? Além de abraçar a minha idade, entender que isso é um processo natural e que é muito melhor estar envelhecendo do que morrer, né? Eu tento não deixar de fazer as coisas que me mantêm viva e que me mantêm jovem, não é jovem, que mantém a minha jovialidade, tá? Porque jovem eu não sou mais, mas mantém a minha jovialidade. O que é? Eu mantenho a minha curiosidade, tá? Eu tento manter a minha curiosidade sobre todos os aspectos. Sobre arte, sobre moda, sobre cultura, sobre música, sobre lugares para dançar, sobre movimentos de comportamento, enfim, eu sempre quero ler algo de novo que eu nunca li, eu quero ler um novo autor, eu quero ver um novo filme, descobrir o que um novo cineasta está falando. Isso, para mim, mantém a minha jovialidade, tá? Eu faço exercício físico para me manter, porque isso eu aprendi com o tempo, tá? Tem 4 Fs que são fundamentais para a gente envelhecer sem pirar.
3 deles dizem respeito à nossa autonomia física, tá? 3 Fs que dizem respeito à autonomia física: força, fôlego e flexibilidade. E o 4º F diz respeito à nossa sanidade, tá? Pra gente manter a nossa sanidade, que é o foda-se. Eu não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas é isso, tá? Então, eu me mantenho curiosa, eu faço exercício físico, mantenho fôlego, força e flexibilidade e tô ligando foda-se para várias coisas, entendeu? O foda-se para não querer mais ter carinha de menina, não tenho mais cara de menina e tá tudo bem, tô feliz assim. E tô ligando foda-se para várias questões que antes me incomodavam e que eu engolia para fazer bem aos outros e não fazer bem a mim. Hoje eu estou totalmente em primeiro lugar. Depois vem os outros. Nossa, que interessante isso, né? Esse 4º F Esse eu adorei. F é a cereja do bolo. Esse último F é a cereja do bolo. A gente estava falando disso antes, né? Dessa questão. E ainda disse que não sabia se podia. Sim, mas realmente, né? Eu acho que esse olhar assim para nossa saúde, né? A flexibilidade, força e fôlego, né? De se exercitar, de manter uma vida saudável, né? E realmente essa questão do relativizar, né? O que não faz sentido para ti, realmente acolher o que tu quer fazer e não o que os outros acham que tu deveria ou que a sociedade impõe que tu faça. Eu acho que é realmente uma fórmula para a gente envelhecer sem enlouquecer, né? Porque é muito fácil, né, a gente cair nessas armadilhas, principalmente quando a gente fala de redes sociais tão invasivas, né? E que nos mostram realidades que muitas vezes não correspondem a quase nada, né, do que a grande maioria, né, da realidade é, né? Eu acho que faz muito sentido isso, assim, de olhar para a gente de uma forma genuína e se sentir interessante, independente da idade cronológica que a gente tenha, né? E é um exercício muito legal, assim, Lula. E agora a Beta, né, se propôs aí a um detox, mas eu já fiz isso em outras situações da minha vida. E um lado deixa a gente muito frustrado, mas eu digo para vocês assim, ó, que a maturidade me fez ver isso de uma outra forma. Quando a gente se dá conta assim, ó, bah, mas nem faço falta. Eu nem fiz falta para tanta gente. Ou tu cria uma expectativa por tudo aquilo que tu fez, ou que tu plantou, que tu semeou, que fulano ou ciclano não vão esquecer do teu aniversário, ou vão te parabenizar, ou vão isso, ou vão te acudir quando tu tiveres algum problema pessoal, ou algum problema com um filho. E daqui a pouco tu vê que apesar de, ou conosco ou sem nosco, a vida ela vai seguir o seu caminho. E às vezes a gente se dá uma importância, né? Nossa, mas eu preciso fazer. Não, porque eu tô com as pessoas lá, tô com os meus seguidores. Eu não quero que as pessoas fiquem me seguindo. Sabe assim, eu não estou falando agora da parte digital, mas da maneira como muitas vezes a gente recebe determinado tipo de coisa, se tu literalmente não ligar um foda-se, tu começa a viver a vida do outro e a importância daquilo que o outro falou, do que o outro espera de ti, ela vai ser mais relevante do que aquilo que te faça bem. Exato. A gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Ai, eu sempre fico triste quando termina. Mas eu amei ter vocês aqui. Quero agradecer cada uma assim, pela presença, por ter tirado um tempinho para vir aqui conversar. Quero agradecer a Patrícia Parenza também, maravilhosa. Obrigada pela tua generosidade de nos emprestar aí a tua imagem, as tuas reflexões, né? Para fazer esse programa ainda melhor. E assim, né, gente, todos estamos envelhecendo desde o dia em que a gente nasce, né? Verdade. Mas não existe um padrão e o que importa é que podemos ressignificar esse envelhecer. Então precisamos nos libertar de antigos rótulos e aproveitar o que somos, não importa a idade cronológica que a gente tenha. Nada é mais libertador do que ser quem somos. Uma boa noite e até o próximo Mulher de Fases.